Essa noite, Coral Joyful tem a alegria de apresentar essa cantata chamada Glória. E o nosso intuito é bem esse: glorificar o nome do Senhor, através de canções, de letras que exaltam o seu nome, e de pessoas que, durante meses, ficaram se preparando toda semana para entregar algo de excelência ao Senhor e algo para abençoar a sua vida. Com vocês, Coral Joyful, cantata Glória. O que os anjos cantam? Glória! O que eles cantam? Glória! Glórias, dai glórias a Deus nas alturas, a Deus demos glórias. Yeah. Glórias, dai glórias a Deus nas alturas, a Deus demos glórias. Glórias, dai glórias a Deus nas alturas, a Deus demos glórias. Oh, oh. Glórias, dai glórias.
Naquela noite, os anjos glorificaram ao Deus da criação. E assim como os anjos, hoje nós celebramos a Deus porque Jesus veio a nós. Glória! Glórias a Deus nas alturas, porque um menino nos nasceu e Ele é Cristo, o Senhor, o nosso Rei. Sim, um menino nos nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós é dado um filho. Sim, um menino nos nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós é dado um filho. E o governo sim estará sobre seus ombros, 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 já de ser sim chamado o Rei, é chamado grande Deus, forte é o nosso Pai da eternidade, o Rei da paz, o Rei da paz, o Rei da paz, o Rei da paz. Sim, um menino nos nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós é dado um filho. E o governo sim estará sobre seus ombros, 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 já de ser sim chamado o Rei, é chamado grande Deus, forte é o nosso Pai da eternidade, o Rei da paz, o Rei da paz, o Rei da paz, o Rei da paz. E a nós o Rei nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós o Rei nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós o Rei nasceu, e a nós é dado um filho, e a nós o Rei nasceu, e a nós é dado um filho. Ele já nasceu, ele já nasceu, o rei nasceu, o rei nasceu, ele já nasceu, ele já nasceu, E a nós já nasceu, e a nós ele já nasceu, ele já nasceu, o rei, ele já nasceu. Muito tempo antes do nascimento de Jesus, havia uma promessa de que ele viria.
E cumprindo a promessa, o Salvador chegou e toda a terra se alegrou. Hoje, nós recordamos aquela linda noite, aquela noite santa, em que Deus se tornou gente. Deus Todo-Poderoso deixou a sua glória e se fez Emanuel para estar conosco todos os dias. Anjos cantaram, homens o adoraram, pastores glorificaram e uma linda estrela brilhou, conduzindo homens sábios a oferecer presentes e adoração a Jesus. Noite santa, de estrelas tão brilhantes, que linda foi quando o Rei nos ensinou que eu sou o seu irmão e em seu amor somos todos um só. Venha adorar com um grande coro de anjos, que tudo em nós louve ao Senhor. É o Senhor, canta
Durante toda a história, Deus nos avisou sobre a vinda do seu Filho para a redenção do mundo. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías nos deu detalhes minuciosos sobre a sua vinda. Ao longo do tempo, anjos apareceram a Zacarias no templo, a Maria como sendo agraciada e a José em sonho, até que numa maravilhosa noite, uma multidão de anjos começou a cantar acima dos montes da Judéia com um louvor que dizia: glórias a Deus nas alturas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele havia vida, e esta vida foi a luz para a humanidade. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e nós temos visto sua glória, a glória daquele que o Pai nos deu, cheio de graça e verdade. Natal, Natal, o anjo falou para certos pastores ali em Belém, que aguardar ali já estão, numa noite escura e fria
gloriosa multidão de anjos, pastores, animais no estábulo, um pai e uma mãe, e até mesmo sábios do Oriente, que seguiram a estrela e a adoraram quando encontraram o Deus verdadeiro. nasceu ouro puro, a ele darei. Sim, para sempre irás reinar sobre nós. Amém. Luz que veio pra salvar, luz que veio, luz de amor a brilhar. Já nos guia para mais perfeita luz. Luz que veio pra salvar, pra salvar. A brilhar. Já nos guia, sim, para mais perfeita luz, perfeita luz, sim, linda luz, linda luz, linda luz. A humanidade não sabia o que aquele bebê na manjedoura significava, mas seu humilde nascimento foi a maneira que Deus encontrou para nos trazer de volta para Ele. Todos, sem distinção, ricos e pobres de todas as nações e línguas, poderiam vir, louvar e adorar o seu amado Filho. Jesus nasceu, vamos adorar. Veio ao mundo nos salvar. Toda a igreja vem cantar Jesus. Se maravilham com este rei. Eu digo todo mundo, todos o adorem. Eu digo todo mundo, todos o adorem. Veio para todos salvar. O Espírito de Deus estava sobre si. Pescadores de homens ele fez. Livrou a muitos e os libertou. Eu digo todo mundo, todos o adorem.
as rochas clamem. Por isso venha ao Rei louvar. Por isso venha ao Rei louvar. Jesus meu mestre. Pra sempre louvo. Aleluia. Aleluia, já nasceu. Todo mundo, Louve ao Rei. eu digo todo mundo, Louve a Deus. eu digo todo mundo, Todo mundo louve ao Rei. eu digo todo mundo, Todo mundo adorei. louve a Deus. Todo mundo louve ao Rei. Todo mundo louve a Deus. Todo mundo louve ao Rei. Todo mundo louve a Deus. Eu digo todo mundo, adorei. Eu digo todo mundo, adorei. Eu digo todo mundo, adorei. Eu digo todo mundo, louve a Deus. Jesus, tu és digno do nosso louvor e nós te exaltamos. O teu Espírito vem sempre nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso que nasceu em uma manjedoura é também o mesmo Deus que nos ama e nos faz teus filhos. Muitos esperam esta época do ano para celebrar Jesus, mas você não precisa esperar pelo Natal. Quando você o aceita, todo dia é Natal em sua vida, porque Jesus nunca lhe abandona. O nascimento do bebê menino, o Emanuel, é o cumprimento da promessa que Deus nos fez de que jamais estaríamos sós. O seu amor salva e transforma, gerando mudanças e nos guiando em todos os momentos da nossa vida. A sua paz habita em nossos corações todos os dias. No céu uma estrela. Glória
damos toda a glória. Aleluia. Hey. Aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Cante aleluia. Cante aleluia. Hey. Aleluia. Aleluia. Cante aleluia. Ele é digno, toda glória sim, aleluia. 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 Cante aleluia. 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 Cante aleluia. Ele é digno, cantem Aleluia. Você pode se sentar. Muito boa noite a todos. E é com emoção que hoje, no primeiro domingo do mês de dezembro, nós celebramos ao Senhor. Quem dera todo dia fosse o dia de Natal. Esse dia é um dia que encanta aqueles que creem e aqueles que não creem. Seja por educação, seja por um convite, seja porque o seu coração foi atraído para cá. Hoje é dia de celebrar o Rei. Quando nós celebramos o Natal, uma figura, ela fica muito marcada na minha mente. A minha mãe montava um presépio. E o presépio é uma maneira simbólica de você enxergar aquilo que aconteceu naquela noite. Muita gente não percebe quem é Jesus. Se você distribui esse nome no meio das religiões, tem gente que vai dizer: ele era um espírito evoluído. Tem gente que vai dizer que ele era um mestre. Alguns vão dizer que ele foi um mártir. Mas o que a Bíblia diz é que ele era um rei. Só que ninguém percebeu que ele era rei. Mas 3 homens vieram de longe. Eles eram chamados de sábios do Oriente. A versão bíblica mais antiga que nós temos na língua portuguesa chama de reis magos. E diz assim em Mateus capítulo 2: e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, desejaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Para quem não conhece todo o simbolismo alegórico bíblico, ouro aponta para quem é rei. Rei, ele recebe oferta, recebe sacrifício. O incenso é dedicado apenas ao sacerdote. O sacerdote era o único que acendia o incenso, que recolhia as orações do povo, e elas então subiam para o Senhor como palavras doces de se ouvirem e com um cheiro de um perfume adocicado. E a mirra era dedicada ao profeta. A voz profética se encontra com Deus. Todo altar, qualquer altar, está ligado a um trono, está ligado a um Deus. E os reis saem lá de longe. Quando nós medimos a distância entre uma estrela, e aqui é uma estrela que foi profetizada há muito tempo antes de Belém ser conhecida como a cidade do rei Davi, antes de Belém ser conhecida por uma profecia pela qual Jesus deveria nascer na menor das cidades, na menor dos clãs de Judá, e é por isso que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Ali havia uma profecia de que uma luz iria brilhar em Números 24, é lá no iniciozinho da Bíblia Sagrada, antes mesmo de Israel saber que existia uma Belém para ser ocupada, uma Belém para ser tomada como terra que manda leite e mel. Deus já havia anunciado que uma luz, uma estrela iria brilhar. E aqui diz que homens de Deus, a gente não sabe nem se eram 3, mas que eram reis eles eram, que eram sábios eles eram, trouxeram o sacrifício. O sacrifício é a maneira como nós podemos nos aproximar de um Deus que é perfeito. O sacrifício, ele é ligado a um povo que adora a Deus. O louvor, ele está bem distante da adoração. Você louva a Deus pelo que Ele fez lá atrás, pelo que faz hoje e pelo que Ele fará amanhã. A adoração não tem a ver com canção. A adoração tem a ver com a sua vida no altar. Você adora como pai, servindo aos seus filhos, e como mãe, amando a sua casa. Você adora como filho, sendo obediente e fiel ao seu pai. Você adora como um homem que trabalha, como mulher. A adoração faz parte da nossa história. Deus, Ele busca adoradores. Não importa onde você está. Gente que se reúne aqui em Bom Retiro, e gente que nos segue lá de longe pela internet. Eu estava olhando, tem gente que está a horas de distância de nós, muito à frente no tempo, e está participando da cantata com a gente, está adorando a Deus, mesmo sem estar aqui. Não importa se você está em Jerusalém, ou se você está em Curitiba, Deus, Ele procura verdadeiros adoradores. Esse momento é um momento íntimo da igreja, mas você também pode participar. Deus foi fiel com você o ano inteiro, e nós estamos adorando a Deus aqui, não porque Ele vai me dar coisas, não porque Ele vai fazer milagres, não porque Ele vai curar uma doença, ou Ele vai me livrar do inferno, ou vai me levar para o céu.
Não é por isso que a gente adora a Deus adora a Deus pelo que Ele é. E nós viemos aqui para dizer que Deus é Deus. Nós viemos muito mais do que ouvir canções. Nós viemos ouvir uma mensagem que vai impactar você como nunca impactou na sua vida. Esse momento é o momento mais importante na história do culto. É o momento em que você adora a Deus. Eu quero fazer um apelo aqui, para que eu e você adoremos a Deus com o melhor que a gente tem. Aqui atrás vai aparecer um QR Code. Nós estamos expandindo. Se eu colocar hoje, todas as crianças que celebram a Deus em Bom Retiro, aqui nesse templo, elas não cabem aqui. Nós temos mais de 2.000 crianças que passam aqui todo ano em Bom Retiro. Só de voluntários, nós temos mais de 700 voluntários. É por isso que o templo cresce. É por isso que vocês vão sair aqui à esquerda, vão olhar para uma janelinha de acrílico. Vocês vão ver que a gente está construindo um espaço de 650 metros quadrados a mais. Por quê? Porque a gente não cabe. E é por isso que a gente multiplica um culto em cima do outro culto, para poder servir a Deus e para que você possa ter um espaço para que você adore ao Senhor junto com a sua família. Aqui atrás é um QR Code. Só vai funcionar se você abrir o seu aplicativo. Se você abrir seu aplicativo do banco, funciona. Senão não funciona. À sua esquerda, à sua direita lá atrás tem máquina de cartão. Eu quero convidar você para ficar em pé e junto vocês emocionam a gente. Eu falei para a pastora Fabiola, devíamos ter comprado um buquê de flores para cada um de vocês, até para o rapaz. Vocês dançam muito bem, e a dança faz parte da adoração. Nós vamos adorar e vamos cantar juntos. E você que veio pronto, e se teu coração for motivado para isso, quero convidar você para celebrar o Senhor como os reis celebraram, como os sábios que vieram do Oriente, trazendo aquilo que você tem de melhor em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare, Ele é fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Chega, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A tua fidelidade, Senhor, nos seguirá para sempre. A tua bondade e a tua misericórdia nos perseguem. É com gratidão, no mesmo gesto, é com fé, nos mesmos passos,
que os homens vieram do Oriente para adorar o recém-nascido que nasceu, que nós hoje celebramos a vida do Rei. Te entregamos muito mais do que ouro, incenso e mirra. Entregamos a nossa vida, entregamos tudo que somos no teu altar, entregamos a nossa história ao Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens. Não são palavras de um ser humano, são palavras de um anjo. Um anjo, ele se apresenta, ele aparece. As aparições angelicais, elas são muito raras. Elas são separadas em toda a história da humanidade, desde a criação até o ponto final, que é descrito no livro do Apocalipse. Mas há uma noite na cidade de Belém em que a glória de Deus se manifesta não aos inteligentes, aos poderosos, aos reis, nem aos cientistas, nem aqueles que podem comprovar através dos estudos a presença de seres espirituais como anjos. Eles aparecem a pastores. Algo que Deus havia anunciado lá atrás, pela boca de um profeta chamado Miqueias. Miqueias faz parte de uma coleção de livros que a gente chama de Bíblia Sagrada. Ali, no Antigo Testamento, existem 11 chamados profetas menores. Não porque a palavra que eles dão, a mensagem que eles trazem seja menor, mas porque o conteúdo do livro é bem pequenininho, é fácil de se ler. Tem profeta menor que só tem um capítulo. Diz assim, Miqueias capítulo 5: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aqui, Deus, ele traz um anúncio pela boca de um profeta, dizendo que a menor das tribos, Dan, é uma das tribos de Israel, que era pequenininha, mas ela vai conquistando e fica desse tamanho. Judá não. Judá é a menor que governa, e Belém é a menor das menores. Mês que vem, em janeiro, eu estarei em Belém, dia 24 de janeiro, é véspera do aniversário da minha esposa, e eu deixei tudo pronto para celebrar o dia 25 lá. Belém é uma cidade no meio de uma montanha. Você olha de Belém e você vê um pedaço do templo de Jerusalém, é daqui a ali, mas é uma cidade sem nenhuma expressão, a não ser o lugar em que Deus escolheu para que o filho dele nascesse. Dali, Deus avisou, o governante vai nascer, mas não é algo novo, a notícia era velha. Deus já tinha separado um descendente de Davi, para que fosse o salvador de toda a humanidade. O rei já tinha sido anunciado. É por isso que os reis menores, não o rei dos reis, vieram para prestar culto ao grande rei. Esse rei foi procurado. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes, um dos mais ferozes, sanguinários, narcisistas, violentos e brutais reis que governaram sobre Israel. Herodes vai procurar matar o menino. Tem gente que quer matar o Natal. Acho interessante quando tem cristão
que fala mal do Natal. As pessoas se perderam na loucura de pensamentos e na falta, muitas vezes até de sensatez. Por esse tempo, alguns sábios da terra do Oriente, repito, os magos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Eles pegaram a proa errada, pregaram a bússola errada. Em vez de irem para Belém, foram para Jerusalém. E lá foram questionar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela mais próxima da gente chama-se Sol. A gente aprende na escola que é uma estrela de quinta grandeza. A distância entre a luz de uma estrela, o tempo necessário, por exemplo, para a luz do Sol chegar até a gente aqui. Você vê que em Curitiba demora mais, né? Porque o Sol quase não vem. Do Sol até a Terra são 8 minutos. A distância é tão grande que a gente mede por anos-luz. A velocidade da luz são quase isso aí, 300 mil quilômetros por segundo. Um segundo do raio de luz, ele percorre 300 mil quilômetros. A estrela não solar mais próxima da gente chama Primo Centauri. Demora 4 anos para chegar aqui. Quando a estrela anunciada, 4 anos-luz, para que a estrela anunciada e aquela luz brilhasse e apontasse o caminho para os reis, Deus já tinha preparado tudo, havia um plano. Antes da gente ser gente, antes do ser humano pecar, antes de Adão e Eva se rebelarem contra Deus, já havia um plano. Deus já tinha escolhido o plano. Ele mesmo salvaria a humanidade que logo depois de criada se perderia. Deus se disfarçou sem glória. Os anjos cantam glória, mas Deus se disfarçou. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte da cruz. Filipenses 2, tenta entender. Eu orei para que houvesse clareza, para que você compreendesse de fato quem é Jesus. Deus, o Criador de tudo. Deus, em Isaías 40, é algo tão impressionante, que o profeta pergunta assim: a quem nós vamos comparar esse Deus? Quem pode guiar o Espírito do Senhor? Ele pega os oceanos e ele junta na concha das... Olha o tamanho de Deus! Ele pega os oceanos na concha das mãos. Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, o Mar da Galileia, o Rio Amazonas, a Bacia do São Francisco, a Bacia do Paraná. Ele pega o Rio Volga, o Rio Danúbio, o Mississippi, todas as águas. Olha o tamanho de Deus, ele coloca na concha das suas mãos. E ele mede a Terra e os planetas, olha para mim, como se fosse um grão de terra. Como um Deus desse tamanho se revela para a gente. Ele fala: tem uma ideia, eu vou me esvaziar a mim mesmo. Esse Deus se humilha, ele se reduz, ele fica do tamanho de uma semente, e ele entra no ventre de uma jovem judia chamada Maria. O anjo aparece para ela e diz: salve, agraciada,
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, e você dará luz a um filho. O seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus que criou tudo. Sabe esse Deus que mede esse universo enorme a palmos, que estende as estrelas, como você estende a cortina da sua casa? Pois bem, esse Deus se disfarçou. Esse rei veio sem glória e ninguém entendeu. O rei veio para salvar, ninguém percebeu isso. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. A presença de Deus, a glória de Deus, ela é tão majestosa, ela é tão exclusiva, ela é tão maravilhosa, que ela é insuportável para pecador como eu e você. É por isso que Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou: se você ver, você morre. É por isso que ninguém consegue ver Deus, porque o nosso corpo é um corpo semelhante a um corpo de gente pecadora. É por isso que Deus é invisível. É por isso que Deus pega Moisés e ele coloca na fenda de uma rocha e fala assim: eu vou passar de costas com a minha glória. É por isso que Deus se esconde da gente. A glória, quando Deus aparece, quando Isaías olha e vê o trono de Deus, ele fala assim: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Há uma tremedeira, há um temor. Daniel, alguém pode levantar um profeta como Daniel? Você não consegue apontar um erro na vida daquele homem. Você não pode apontar um tropeço, um deslize, um desvio. Ele ora por 21 dias. O anjo do Senhor aparece com a glória do Senhor. Ele desfalece. Os seus olhos se fecham, seus joelhos fraquejam, e ele cai ao chão. João, o apóstolo João, ele segregado, ele aprisionado numa ilha que só juntava perversos, serpentes, uma ilha afastada de Éfeso, e ali ele tem revelação do Apocalipse. Ele vê o Senhor e ele desmaia. Esse rei, ele veio disfarçado, e as pessoas vendo o que ele faz, o que ele é e quem ele é, os discípulos do lado dele não percebem. Quem é esse? Quem é esse que até os ventos dá ordem e a tempestade se acalma? Quem é esse que dá ordem aos espíritos imundos e eles saem? Quem é esse que faz aleijado levantar? Quem é esse que faz cego ver? Ninguém percebeu que era o rei. O rei que veio para salvar. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Existiam 12 portões em Jerusalém. Hoje tem 8. Jerusalém é uma cidade bem pequenininha, 1 quilômetro quadrado. Hoje eu ando lá como se eu andasse aqui em Bom Retiro. Eu conheço as ruas. Você entra pela Porta Formosa, também chamada de Porta Dourada. Hoje você não entra mais, porque um sultão fechou ali, e aquela porta está guardada para quando Jesus voltar. Ele vai passar por ali. Mas ali Jesus, em seus tempos,
passou e as crianças, as mulheres, pegaram folhas de palmeira e saudavam: bendito aquele que vem em nome de Davi, hosana nas alturas. A palavra hosana, ela tem um sentido que é completamente diferente para a gente. Nós brasileiros falamos o português claro. Ali o povo sabia da sua desgraça. Salva-nos, estamos em desespero. Oxaná ou hosana tem um significado: salva-nos, porque não há salvação para nós, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos, porque todos pecaram. E a gente gosta de se comparar, a gente aumenta o pecado, os tombos, a gente levanta a nudez dos outros, a gente enxerga as cicatrizes, as feiuras dos outros, e a gente compensa a nossa. Mas olha o que eu vou dizer, antes de você sair por essa porta aqui: todos aqui dentro pecaram, todos estão destituídos da glória. É sobre isso que estamos falando, sobre glória. É sobre isso que o Joyful, nosso coral, está cantando, sobre a glória que foi perdida. E só existe um Salvador, chama-se Jesus. Não tem a ver com religião, não tem a ver com uma boa religião ou com uma outra religião, tem a ver com Deus que enviou seu Filho para salvar. Ele é o Rei eterno. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra, glória para todos sempre. É assim que Paulo relembra a um jovem pastor chamado Timóteo, um pastor da cidade de Éfeso, que ele mesmo ordenou, ele mesmo ensinou, contando para ele que esse rei, ele nasceu para reinar. Jesus, em suas últimas palavras, ele voltou, Pilatos voltou para o pretório. O pretório é um lugar no subterrâneo hoje de Jerusalém. Tem um lugar que você já leu na Bíblia, mas passou direto, chama Gábata. Era um lugar onde os soldados da corte romana se reuniam quando acompanhavam Pilatos. Pilatos era governador de toda a Judéia, mas nesse dia ele estava dentro da cidade de Belém, terra da cidade de Jerusalém, aonde ele governava. Mas Herodes também estava lá. Ele era o rei da Galileia, ele era nazareno, e por isso Jesus, ele é julgado pelos sacerdotes, Anás, Caifás. Ele é levado para um tribunal judeu chamado Sinédrio. Ninguém encontra pecado nele, ninguém encontra razões de morte para ele. Ele é levado para Pilatos, para Herodes, e volta para Pilatos. Olha para mim, não havia pecado nele. O pecado que ele carregou foi o seu. Ele morreu no seu lugar. É por isso que o Natal é uma festa que todo cristão tem que celebrar, porque naquele dia Deus se diminuiu, se fez homem. Ele entrou, Deus Todo-Poderoso, dentro de uma virgem. Ele nasceu para reinar, ele viveu para reinar. Pilatos então voltou ao pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: o seu rei dos judeus? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fosse,
os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Em Mateus ele vai dizer: o meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu pediria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. E ele completa: mas agora meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilato. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto veio ao mundo. Sabe por que Jesus nasceu? Para ser teu rei. Para ser o teu rei. Nós cantamos aqui que veio a paz. Nós cantamos aqui que Ele é o príncipe da paz. Nós cantamos aqui que Ele é maravilhoso. Isso nunca vai ter sentido enquanto Jesus de fato não for rei na sua vida. Adorar a Deus é reconhecer que nenhum outro há salvação a não ser no Rei Jesus. Ele nasceu para reinar, ele morreu para reinar. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O criminoso que era crucificado, ele tinha uma morte exemplar. Ele era pendurado, ele era pregado, ele era colocado no portão principal da cidade. Até hoje, esse lugar chamado Gólgota, também traduzido é Monte Caveira, porque de fato não é nenhuma construção. Existe ali na entrada de Jerusalém hoje, que é uma rodoviária árabe, o que parece com um crânio de uma caveira. Ali Jesus foi exposto. E qual foi o seu crime? Qual foi o seu pecado? Não havia pecado. Havia apenas uma expressão: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele anunciou: para isso nasci. Sabe por que Deus enviou Jesus? Por causa de você. Minha mãe, lembrando ainda do presépio, me levava na igreja. Eu entrava na igreja e ela fazia a gente pegar da água benta e fazer o sinal da cruz de joelhos. E a gente dizia: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Mamãe me ensinou que havia um Deus. Minha mãe me ensinou que havia um rei. Mais tarde, eu conheci as Escrituras Sagradas. Mais tarde eu descobri que aquele menino do presépio, aquele bebê do presépio, ele veio para vencer o último dos inimigos. Escute o que eu vou dizer. A morte nunca foi bem-vinda. A morte não tem sabor nenhum. A morte é uma experiência de fim. E Jesus veio para desautorizar e para vencer a morte. A gente rezava o credo, que dizia que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos. Quem se lembra disso, levanta a mão. Eu me lembro muito bem. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jesus morreu. Ele foi num lugar chamado Hades. Ele pegou a morte. Ele pegou a morte pela goela. Jesus derrotou a morte. Jesus pegou aquela morte que vencia todo mundo, que jogava todo mundo na sepultura, e falou: a partir de agora, eu tenho as chaves sobre a morte e
e sobre o inferno. Jesus nasceu para você ressuscitar. Jesus morreu para você ter vida eterna. O Natal tem que ser uma notícia para todo mundo. Espalhem essa notícia. A esperança. Espalhem para todos. Celebrem o Natal. Cantem canções. Ensine a tua família que existe uma resposta de Deus. Quando parece que nós estamos desesperados, hosana nas alturas, salva-nos Deus. Eu estou desesperado. Essa mensagem, quem odeia é perfeito. Os bons, os acima da média, os extraordinários, os que olham de cima para baixo. Essa mensagem não é para grandes. O Natal é uma mensagem para pequeninos. Porque Jesus, Ele não veio buscar os perfeitos. Jesus veio para salvar os perdidos. Ele veio buscar gente doente, gente ferida, gente viciada, gente enlouquecida, gente perdida, gente desistente, gente abandonada. Ele era amigo de publicanos, de corruptos, de ladrões. Ele era amigo de pessoas que não tinham valor. Ele era amigo de prostitutas e publicanos. Jesus veio, senão, a buscar perdidos. E é assim que Ele volta. Aqui, o Rei da Glória, aquele que se disfarçou de ser humano, que os soldados esmurraram, cravaram uma coroa de espinhos, aquele que sofreu, que apanhou e tomou bordoadas e chicotadas e foi levado ao Monte da Caveira e que sangrou até a morte. Ele venceu a morte e aquele Deus enorme que se fez uma semente, Ele volta para o céu. E aí há uma canção: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Como esse Deus que junta na mão as águas do mundo, que fica desse tamaninho, como é que Ele vai voltar para a glória? Tem um jeito: alarga os portais, levante os batentes, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Um Feliz Natal. Você precisa experimentar um Feliz Natal. Felicidade não se compra. Felicidade é uma vida que dentro do seu coração tem um altar, cujo rei é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Vamos cair em pé, em nome de Jesus. É celebrando o Natal que nós celebramos a glória do Rei. Feche seus olhos. Vamos orar. Você pode fechar seus olhos e curvar a sua cabeça. Se você hoje ouviu a mensagem cantada, profetizada aqui por tanta gente, que durante mais de 5 meses se preparou para dizer para você Feliz Natal. Se hoje você quer que o Natal se cumpra de verdade na sua vida, e dentro da sua casa, e dentro da sua família, sentado à sua mesa, coloca a mão no seu coração. Pode botar a mão no seu coração. Você quer dizer para Deus: Deus, eu sou aquele que levanta
a voz para dizer hosana nas alturas, me salva. Eu estou desesperado. Eu reconheço que o Senhor Jesus é o Rei da Glória. Se você ouviu e o Espírito Santo falou com você, entenda isso. Não deixe escapar essa oportunidade. Não deixe escapar essa noite. Fale aí, Deus vai ouvir você. Fale no seu coração. Conta para Ele a verdade. Conta para Ele que você quer ser salvo, que você precisa ser salvo pelo Rei. Conta a verdade para Deus. Diz para Ele o que está moído, desmantelado, quebrado. Conta para Ele o que não tem esperança. Existe um rei que nasceu. E quando o rei nasce, a vida vem. Se você quer isso para você, coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar para que Deus, Ele habite, more, porque hoje Deus está nascendo na sua vida. Pai querido, nós declaramos, é um gesto simbólico, nós colocamos as nossas mãos no peito, em cima do coração, e declaramos juntos que o Senhor é muito bem-vindo. O seu Filho Jesus é bem-vindo para nascer no nosso coração e fazer a gente nascer de novo, uma história nova, onde o Rei da Paz, onde o Príncipe da Paz, aquele cujo nome é Emanuel, vai ficar conosco para sempre. É aquele que não vai nos abandonar, que vai estar conosco em dias bons e em dias difíceis. É um Deus que nos acompanhará. É um Deus que vai nos receber. Um dia, e vamos ouvir a sua voz, quando Ele anunciar: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Que o Natal continue se repetindo todos os dias na vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Agora aproveita e cumprimenta quem está perto. Diz assim: Feliz Natal. Se prepare para o melhor Natal da sua vida. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todos receberam a ceia? Eu sou livre. Eu sou Cante. livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que dos pecados que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alguém ficou sem os dois elementos da ceia? A ceia deve ser celebrada com pão e com o cálice. Esse não é o momento de você rejeitar aquilo que Deus entregou de melhor, que foi Jesus. Ah, pastor, mas eu estou desviado. Estava. Mas eu estou afastado. Estava. Mas eu estou em pecado. Estava. Porque o sangue de Jesus, gente, ele purifica você de todo pecado. Glória a Deus. Qualquer pecado. Alguém está sem ceia
É só levantar a mão. Eu quero convidar todos aqui para que celebrem a ceia. Pode levantar a mão. Alguns pais não permitem que seus filhos celebrem a ceia. E eu respeito isso. Mas eu quero ensinar você um passo adiante. Não aguarde o seu filho se perder para esperar que ele se converta, para esperar que ele passe pelas águas, para esperar que ele se encontre com Deus, para esperar que ele faça essa aliança. Ensine o seu filho enquanto ele é pequeno. Tem crianças aqui. Aqui nós ensinamos a verdade. Todos aqueles que vêm para o Senhor são convidados para a mesa do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão. Eu vou perguntar de novo: alguém está sem a ceia? Só levantar a mão, os diáconos vão levar. Tem alguém sem? Todos receberam? Deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A gente come o pão para se lembrar que Jesus, ele nasceu e morreu para te salvar. Pode comer o pão. De maneira semelhante, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Aqui, ó. Aqui estão fazendo um novo pacto. O pacto antigo não vale mais. O que vale é o pacto da salvação eterna. É a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Levanta o cálice. É um anúncio. Deus está vendo. Os anjos estão vendo. Eu estou vendo. Nós somos testemunhas uns dos outros aqui. Que nós temos uma aliança com Jesus. O rei que nasceu, o rei que morreu, o rei que foi sepultado, o rei que ressuscitou dos mortos, o rei que subiu aos céus, é o rei que vai voltar. Ao som de trombeta e voz de arcanjo, ele vai vir te buscar. E ainda que você esteja morto, você viverá para sempre. Pode celebrar o cálice. Pai, obrigada, Deus, pelo teu infinito amor, a tua misericórdia, nesse dia tão maravilhoso, tão lindo, que nós renovamos a nossa aliança, Pai. Nós renovamos um pacto com o Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou de uma forma sobrenatural. O Senhor nos amou primeiro, e o Senhor providenciou o seu Filho Jesus para nos resgatar. O Senhor resgatou nossas vidas, o Senhor nos comprou pelo precioso sangue de Jesus, e hoje nós somos livres, Pai. Muito obrigada, Pai. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Todas as cadeias foram quebradas, a morte foi derrotada, Pai. E nós anunciamos a vida e a vida eterna, e anunciamos e esperamos até que o Senhor venha buscar a tua igreja, Pai. Obrigada, Deus, pelo teu amor por nós. Obrigada por esse domingo maravilhoso, glorioso, tão lindo, Pai, que nós recebemos aqui louvor, adoração. Nós exaltamos o nome do Senhor, recebemos uma palavra maravilhosa, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Toda honra a ti, toda honra, toda glória, em nome de Jesus, amém.